restaura o seu templo. A bênção. Hoje é dia do nosso estudo da Palavra de Deus. Que coisa boa, nós ficamos aguardando esse dia em que nós podemos aprender um pouquinho mais da Palavra, nos aprofundar no livro de Josué, que nós estamos estudando já há algumas semanas. Então, nós hoje vamos estudar o capítulo 11 do livro de Josué. Eu queria convidar você para que abrisse sua Bíblia nesse capítulo, para que nós vejamos versículo por versículo aquilo que foi uma empreitada do povo de Deus, mas que também se configura em algo que nós enfrentamos todos os dias, que é mais uma batalha. Amém? Vamos orar. Paizinho, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor. Reconhecemos a nossa total dependência do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós queremos agora clamar a Ti em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, tirar todas as ataduras, ó Deus, da falta de entendimento, da falta de intimidade com o Teu Espírito Santo, tirar todo, Senhor, orgulho do nosso coração, todo o nosso eu, para que o Senhor possa nos ministrar. Pai, em nome de Jesus, aqui onde eu estou, onde cada um está neste momento me ouvindo, que Teu Espírito Santo possa reger e ministrar o coração de cada um. Nós clamamos ao Senhor e pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo, sem a qual nós não temos condição de prosseguir. Obrigada por mais um dia, obrigada por mais essa terça-feira e obrigada por o Senhor nos dar a oportunidade de aprender mais do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Então, irmãos, quando nós vamos falar aí hoje de Josué capítulo 11, você já abriu aí na sua Bíblia, Josué capítulo 11, e nós vamos ver a continuação da conquista da terra que o Senhor preparou, que nós estamos vendo já em todos os capítulos anteriores, dia após dia, tempo após tempo, das estratégias que Deus dava a Josué e ao povo, e o quanto Deus era com o povo de Israel. Diz o seguinte, eu não sei se a sua Bíblia tem algum título aí, mas na minha Bíblia diz: Josué ataca os reis do norte, as vitórias de Josué sobre diversos reis. A essa altura, as vitórias de Josué, as vitórias israelitas no sul, estavam alarmando todos os reis que eram reis cananitas do norte. Então, os reis cananitas do norte, eles estavam espantados porque no sul os israelitas já tinham destruído todas as terras, todos os reinados que vinham no meio do caminho. Dessa forma, os reis cananitas do norte, eles estavam apavorados, desesperados, e eles resolvem então tentar algo contra o povo de Israel. Vamos ler então o capítulo 1. Sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aquzaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, na campina para o sul de Quinerete, nas planícies e em Nafote-dor, da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidões como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos carros e cavalos. E se acamparam. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Então, qual é o cenário que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo aqui? Como eu disse, as vitórias israelitas do sul tinham desesperado os reinados, os reis do norte. Então, como estratégia, os reinados do norte,
eles resolvem se juntar, né? Juntar as suas forças e eles se acampam junto às águas de Merom. Enquanto isso, nós estamos vendo Josué e todo o povo de Deus marchando para o oeste. Então, eles estão lá marchando porque eles já estavam fazendo isso, né? Fazendo aquilo que Deus tinha ordenado que eles fizessem. Então, o Jabim dessa história, né, que nós estamos falando aqui desse Jabim, que sucedeu depois disso, que ouvindo o Jabim, rei de Azor, ele era muito poderoso, porque ele fez uma aliança com dezenas de reis. Então aqui nós temos dezenas de reis, dezenas de homens contra Josué e o povo de Deus, ou seja, são vários reinados contra apenas um povo de Deus. E o que é mais interessante é que diz o seguinte, que eles foram, né, eles se reuniram para batalhar contra os israelitas, eles controlavam metade do território ao sul de Canaã, e eles se acamparam próximo às águas de Merom. E aí, o que acontece? Se a gente ler aqui no 5, vai ver o seguinte: todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Mas no 4 diz: saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo e multidões como areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Então nós estamos dizendo o seguinte: eram muitos homens de guerra, eram muitas pessoas que estavam contra o povo de Israel, eram vários reis que estavam contra o povo de Israel. E eles vão lá e se reúnem. E a partir do 6: e disse o Senhor a Josué: não os temas, pois amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos mortos diante de Israel. Então, disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás e os seus carros queimarás a fogo. Quando nós cremos no Senhor, nós somos vitoriosos a despeito de qualquer situação que se levante contra nós. Deus, ele encoraja Josué de uma forma muito especial. Ele fala o seguinte: Josué, você está vendo aí, tem muitos reis, muita gente como a areia do mar que está contra você, que está querendo destruir você e o povo de Deus. Mas não se preocupe, porque eu vou entregá-los na sua mão. Nessa mesma hora você vai ver que eu continuo sendo Deus sobre a sua vida. E nós vamos ver o profundo relacionamento que Josué tinha com Deus. Quanto Deus ele era presente na vida de Josué. Isso nos leva a pensar que, será que nós somos diferentes de tantos homens de Deus, como Josué, Moisés e tantos outros que nós poderíamos citar, que falavam com Deus, que conversavam com Deus, que ouviam a voz de Deus? Não. Nós não somos diferentes. O que havia de diferença entre eles, talvez, e cada um de nós, é que às vezes não existiam empecilhos que atrapalhavam a busca desses homens de Deus pela presença do Senhor. Eles sabiam o quanto eles necessitavam do Senhor para vencer qualquer batalha. Eles tinham visto de perto o tamanho do poder de Deus. E nós, muitas vezes, mesmo vendo o tamanho do poder de Deus, mesmo sabendo que Ele é Deus, nós contamos com a força de tantas coisas. Com a força do casamento que nós temos, com a força do dinheiro, com a força da casa que nós conseguimos construir, com a força do plano de saúde que nós pagamos, ou do remédio, ou do médico.
mas Josué entendia a total dependência do Senhor. E nós precisamos ter essa visão de dependência, querido. A partir então de Josué, capítulo 6, capítulo 11, versículo 6, diz assim: E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom e deram neles de repente. Então, como nós tínhamos dito, os reis do norte, eles se reuniram para batalhar contra o povo de Israel lá nas águas de Merom. Mas o que aconteceu? Josué e toda a gente de guerra foi apressadamente e se encontrou com eles nas águas. Então, eles foram se encontrar com o povo que estava lá esperando por eles, né? E o 8 diz assim: E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram, e os seguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou a Azor, e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor dantes era a cabeça de todos esses reinos. Então, aqui eles consolidam a vitória conforme Deus já havia falado com o povo de Israel, né, com Josué, que eles ganhariam, que eles não precisariam ter medo, porque Deus daria todos eles nas mãos do povo de Israel. Como é bom nós sabermos que nós podemos contar com esse Deus, né? É bom sabermos que nós temos um Deus que cuida de nós, que quando Ele diz realmente é. O 11 E a toda a alma que nela havia feriram a fio de espada, e totalmente os destruíram, e nada restou do que tinha a fôlego. E a Azor queimou com fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis, e todos os seus reis, e os feriu a fio de espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Azor, a qual Josué queimou. Então, para nós entendermos aqui que eles não queimaram essa cidade, né? Queimaram todas as cidades, salvo só não queimaram as cidades que estavam sobre os outeiros. Qual era o costume, né? Quando eles vêm, o costume de guerra era que quando os vitoriosos ganhassem uma batalha, né? Quando eles fossem vitoriosos sobre aquele povo, eles mantivessem intactas as cidades. Então, Moisés, por exemplo, ele disse lá em Deuteronômio capítulo 6, se vocês lerem do 10 ao 12, que Josué, né, e o povo de Israel ocuparia cidades que não seriam construídas por eles. Azor, por exemplo, foi queimada. Por quê? Porque Azor, ela simbolizava a cultura maligna que o povo de Deus precisava destruir. A captura e a destruição quebrou, né, toda a estrutura das pessoas, dessa inclinação para o pecado. Era necessário que acontecesse isso, porque a inclinação ao pecado daquela região era uma inclinação muito grande. E
Josué, ele obedeceu de forma cuidadosa tudo aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Então, ali nós vemos algo que era muito próprio de Josué, que era a obediência. A obediência, ela construiu o ministério de Josué e direcionou o povo de Israel. Todas as vezes que eles tentavam fazer alguma coisa fora da obediência, fora daquilo que Deus havia dito para eles fazerem, os resultados não eram bons. Mas quando eles foram obedientes, eles fizeram aquilo que Deus havia mandado, conforme Deus havia ordenado. Nós vemos a obediência como uma característica que vai fazer parte de toda a história da vida de Israel. 14. E todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel, saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram a fio de espada, até que os destruíram, nada do que fôlego tinha deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez numa só palavra, tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Aqui, a partir do 16, nós vamos ver um resumo da palavra das conquistas que o povo de Israel teve durante esse período de rumar a terra, né? Assim Josué, o 16, tomou toda aquela terra, as montanhas, e todo o sul, e toda a terra de Gósen, as planícies e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, as raízes do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muitos dias Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha que o seu coração endurecessem, para saírem ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado naquele tempo, a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel, somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Se nós formos assim ler, né? Se nós formos observar isso daqui, esse pequeno resumo de todas as conquistas do povo de Israel, parece que foi uma coisa tão simples, né? Parece que foi algo rápido, mas eles demoraram 7 anos para terminar essa conquista, para conquistar os territórios que eles precisavam conquistar. E às vezes nós queremos tantas coisas rápidas de Deus. Nós queremos tudo para ontem, mas eles tiveram paciência para esperar. Deus já não tinha dado? Sim, Deus tinha dado. Deus já não tinha prometido? Sim, Deus já tinha prometido. Mas Deus tinha dado um imperativo ao povo de Israel. Era preciso que eles conquistassem. Deus às vezes nos dá coisas, Ele libera para nós. Nós temos tanta pressa de logo usufruir, mas nos esquecemos da parte da conquista. Nos esquecemos da parte de fazer a nossa parte para que nós de fato, merecedores nós nunca seremos, mas para que de fato nós conquistemos o que Deus preparou e separou para cada um de nós. É importante nós estarmos atentos a isso. Nós vamos notar que nesse meio aqui dessa conquista, no 21 e 22, que diz que
naquele mesmo tempo Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron. O 22, nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Quem eram os anaquins? Os anaquins eram os descendentes de Anak. Quem são esses? Aqueles que os 10 espias, no tempo de Moisés ainda, quando foram ver a terra prometida, né, o que tinha lá, eles voltaram apavorados com os anaquins. Nossa, eles são gigantes, é uma terra difícil de conquistar, mas apenas o Josué, o próprio Josué que está aqui, ó, está aqui à frente desse povo, junto com o Caleb, né, que na época foi com ele também. Só apenas esses dois, Josué e Caleb, que foram de espias e não tiveram medo. E esse enfrentamento de Josué mostrou para o povo que não importam os gigantes, não importam as circunstâncias, nós somos capazes de ir além, de ir adiante em nome de Jesus, porque nós temos um Deus que é poderoso para fazer e para fazer e para fazer, não é verdade? Então, dessa vez, foi todo o povo de Israel sem medo. Josué estava ali comandando como líder que o Senhor havia colocado, com toda a responsabilidade que o Senhor havia colocado sobre os seus ombros, mas assumindo esse compromisso e indo fazer o que Deus havia mandado. A gente não pode permitir que o medo muitas vezes impeça a gente de avançar. Nós temos que ser obedientes. Tiramos como lição dessas conquistas, né? E diz aqui o final do 11, 23, diz aqui que a terra repousou da guerra. Então, foi um período em que era necessário batalhar para que se alcançasse a terra prometida. Nós temos batalhado e temos guerreado. Eu sei que todos nós temos guerreado no mundo espiritual. Mas um dia nós vamos repousar dessa guerra. Em nome de Jesus. O dia em que chegar a nossa terra prometida, a terra da conquista, a terra que o Senhor separou para cada um de nós. Até a próxima semana, se o Senhor assim permitir, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por mais um dia, por mais uma semana, por mais um momento de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor nos dê tranquilidade e paz para enfrentar tudo, Senhor. Nos ensine a ser obedientes, assim como o povo de Israel foi. Nos ensine a não ter medo de enfrentar, Senhor, os gigantes, os anaquins. E que em nome de Jesus nós saibamos esperar o tempo certo para alcançarmos a promessa. Para o povo de Israel foram 7 anos, Senhor. Nós não sabemos o quanto tempo o Senhor separou para nós, mas que nós saibamos esperar o tempo oportuno. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica.